como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Isso que está escrito lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 12, o comecinho do versículo 13 aqui. Esse texto aqui é muito interessante, ele contém muitas virtudes cristãs, né? Muitas virtudes que nós devemos desenvolver, devemos praticar, colocá-las dentro dos nossos relacionamentos, seja na igreja, seja como família, todos os grupos de relacionamento que nós temos, né? Nós precisamos colocar em prática essas virtudes que Paulo está ensinando aqui para aquela igreja. E aí eu queria te chamar a atenção, existe muito aqui nesse texto, muitas virtudes, mas eu queria te chamar a atenção para a última das virtudes que nós encontramos no versículo 12. Ele fala sobre paciência. E ele vai lá e fala que a paciência, no versículo 13, ele qualifica essa paciência, dizendo suportando e perdoando uns aos outros, né? Nós percebemos aqui, analisando o texto, que existe sim uma ideia de Paulo de compor o conceito de paciência, né? De compor esse conceito com a ideia de suporte e de perdão, né? A ideia de que a paciência ela é voltada, no que Paulo está dizendo aqui, uma paciência voltada para os relacionamentos. Dentro dos relacionamentos que nós temos na igreja, com amigos, com familiares, dentro desses relacionamentos nós precisamos operar paciência. Como? Suportando e perdoando uns aos outros, né? Aqui o que ele fala sobre paciência é uma grande capacidade, é literalmente uma grande capacidade de respiração. A ideia de você conseguir dar um respiro profundo e não se irar, né? É uma grande capacidade de conter a ira, né? De conseguir respirar fundo para não perder a paciência, para não de fato perder o controle da situação, né? Então, essa é a ideia de paciência, como ele trabalha aqui o termo. E essa paciência é vista através de suporte e de perdão. Esses dois termos que qualificam a paciência, né? O suporte, o suportando uns aos outros, não é o conceito como às vezes nós usamos popularmente, a ideia de tolerância, né? De tolerar o próximo. Não, suportar é dar suporte. Suportar integra a ideia de ajudar, a ideia de querer ser útil na vida do outro, de querer ajudar o outro, de querer abençoar o outro, de querer auxiliar, ser apoio e ser suporte na vida do outro, né? E também existe aqui a ideia do perdão. Perdão que vem da mesma raiz da palavra graça na língua grega que o texto foi escrito, né? A ideia é de manifestar graça para os outros, é de agir com graça para com os outros, né? Tudo isso está resumido dentro de conceito de paciência. Nós podemos perceber que Paulo, então, resumindo tudo aquilo que ele está dizendo, ele diz: sejam pacientes, dando firme suporte uns aos outros e perdoando livremente, se fizerem algo contra vocês, né? Tudo isso está integrado na paciência. A ideia de ser suporte, é preciso ser paciente para ser esse suporte, né? A ideia de perdoar os outros que cometem falhas contra nós precisamos também de paciência para fazer isso. Nós precisamos ter uma grande capacidade de respiração, digamos assim. Na realidade, nós precisamos ter uma grande capacidade de manter as coisas dentro do nosso controle, manter as nossas reações, manter as nossas atitudes, a forma como nós recebemos as informações dentro de controle, né? Isso de fato é ter paciência, né? E essa paciência se manifesta você sendo apoio, né? Sendo um suporte, você também perdoando, né? Tanto para o apoio, tanto para o suporte, como para o perdão é necessária uma grande capacidade, né? Uma grande capacidade de manter as coisas sob controle, de manter a paciência, manter essa grande respiração, né? Essa habilidade de conseguir não perder o controle, o domínio de si mesmo, né?
Então, que nós possamos olhar para essas coisas aqui e possamos entender que dentro dos nossos relacionamentos nós precisamos colocar essa paciência que integra suporte e que integra perdão. Nós precisamos encaixar essa paciência entendendo que o que não deve faltar nos nossos relacionamentos é, na realidade, sujeição. Tudo isso entra em sujeição, né? Nos nossos relacionamentos como igreja, como família, como amigos, nós precisamos entender o conceito de estarmos sujeitos uns aos outros, né? Tudo que Paulo está falando sobre paciência, sobre suporte, sobre perdão, encaixam-se em sujeição. Encaixam-se na ideia de nós estarmos sujeitos uns aos outros, de nós estarmos dispostos a servir uns aos outros, de nós estarmos dispostos a conter nossa ira uns pelos outros, de nós estarmos dispostos a perdoar uns aos outros. Isso tudo é sujeição. Isso tudo é colocar o outro na frente de mim mesmo. É colocar o próximo como mais importante, como prioridade do que eu mesmo, né? Isso tudo é sujeição. Então que nós possamos trazer esse ensinamento de Paulo, quando ele fala sobre sermos pacientes, suportando e perdoando uns aos outros, que nós possamos trazer esse ensinamento para todos os nossos relacionamentos. Que de fato, em todas as nossas relações, como igreja, como família, como dentro de relacionamentos como casamento, como relacionamento entre pais e filhos, que possamos sempre trazer essa ideia de sermos sujeitos uns aos outros, podendo ser pacientes, mansos uns com os outros, mas também, ao mesmo tempo, suportando, dando suporte, dando apoio, buscando entender, né? E também perdoando uns aos outros. Que essa possa ser uma das principais virtudes dentro dos nossos relacionamentos. Que essa possa ser uma marca nossa, como cristãos, dentro dos nossos círculos, né? De amigos, de família e tudo mais. Possamos colocar isso em prática, porque isso constrói bons relacionamentos, né? Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra, agradecemos porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos exorta pela Tua Palavra, o Senhor nos ajuda a sempre seguirmos na Tua direção, o Senhor nos ajuda a colocarmos os Teus mandamentos, as virtudes que são da Sua vontade, a colocá-las em prática em nossa vida, Pai, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos sujeitos uns aos outros, a colocarmos a ideia de um serviço mútuo dentro das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos servos uns dos outros, entendendo a grande importância de agirmos com paciência, de permitirmos que a paciência seja um fator determinante nas decisões que nós tomamos dentro dos relacionamentos que vivemos, ó Pai. Que possamos ser pacientes, que possamos dar suporte ao nosso próximo, que possamos também perdoar aqueles que nos ofendem, entendendo que isso é manifestação de graça para a vida dessas pessoas, entendendo que isso manifesta a Tua graça para aqueles que estão à nossa volta, Pai. Que o Senhor nos ajude a termos relacionamentos onde praticamos a sujeição, que dessa forma possamos pensar no próximo e o próximo também, entendendo isso, possa pensar no seu próximo, criando dessa forma, Pai, um grande ciclo, um grande círculo, ó Deus, de relacionamentos que abençoam vidas, de relacionamentos que são de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor nos ajude. Em nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus de hoje. Aproveite esses últimos minutos do vídeo para deixar seu like, também se inscrever aqui no canal. Assim você pode acompanhar todos os materiais, você também apoia o canal aqui em tudo aquilo que já foi produzido. Deus te abençoe, tenha um ótimo restante de semana.